Olá, eu sou o professor Alexandre Matos e nós vamos ver nesse pequeno vídeo algumas dicas de como se evitar a fraude do boleto bancário. Ultimamente, muitas pessoas têm pago boletos em bancos e o valor que é pago é um valor diferente ou o valor que é pago vai para uma instituição distinta da qual aparece no boleto. Bom, a primeira dica que a gente pode dar é a de que, ao se verificar o valor que está sendo pago, aqueles números referentes ao valor do pagamento, eles têm que corresponder aos últimos dígitos do código de barras. Todo código de barras de um boleto, ele tem aquela numeração na parte superior do boleto, os últimos dígitos daquele conjunto de números tem que ser igual ao valor que está sendo pago. Uma dica também importante que nós damos é que o usuário sempre tenha consciência de que existem tipos de vírus de computadores que são instalados nos equipamentos por criminosos e quando a pessoa baixa um boleto de uma instituição digna, idônea, para fazer o pagamento, aquele vírus de computador altera a instituição que receberá o valor. Então é muito importante, na hora de se fazer o pagamento, você verificar se quem está recebendo o valor que está sendo pago é realmente aquela instituição que aparece no seu boleto. Uma outra informação importante e interessante é que muitos hackers, muitos criminosos, eles acessam os computadores das suas vítimas através de redes Wi-Fi abertas e tendo acesso a esse equipamento, a esse computador do usuário, quando o usuário baixa um boleto bancário correto de uma instituição idônea, esse criminoso ele altera quem vai receber o valor, colocando dados e informações errados e o usuário paga achando que está pagando para uma instituição X, quando na realidade está fazendo o pagamento para o criminoso. Bom, se isso aconteceu com você, é importante que você pegue aquela informação do banco, quem recebeu o valor. Porque quando a gente paga um boleto bancário, na hora de autorizar o pagamento, tanto por aplicativo de celular quanto no caixa eletrônico, aparece a instituição ou a pessoa que está recebendo aquele valor. Então, com esta informação, você deve se dirigir a uma delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e os investigadores, através do CPF de quem recebeu aquele valor ou através do CNPJ da empresa que recebeu o valor, será aberta uma investigação. Toda empresa tem que ter o seu registro numa junta comercial. Então, a instituição policial vai fazer a busca nos sócios daquela instituição para se averiguar quem são os criminosos e quem gerou essa fraude. Acompanhe agora os próximos vídeos que nós vamos postar, que nós vamos juntar a esse, com algumas dicas e algumas precauções que vocês devem ter. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido de grande valor e gostando dele, clica, curte ele, compartilha com seus amigos, com seus conhecidos, porque afinal de contas, como eu sempre comento, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento a gente tiver e poder compartilhar, melhor é para mantermos uma internet segura e mantermos também as nossas informações, todos os nossos dados, todos os nossos pagamentos sendo realizados de uma forma digna, que não nos cause um prejuízo. Muito obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima. Para mostrar algumas precauções que as pessoas devem ter na hora de pagar um boleto recebido pela internet, ao observarmos um boleto, esse boleto nós criamos aqui no nosso escritório. Veja que ele está no meu nome, eu criei um banco fictício e um valor de R$22. E criei uma empresa. Poderia ser qualquer empresa normal e idônea, mas eu nessa máscara desse boleto que os criminosos fazem, eles podem escrever o que quiserem. E aqui vem novamente a mesma máscara, o nome da empresa fraudulenta, o CNPJ fraudulento, podendo ser uma empresa idônea, mas veja, na realidade é um boleto falso. E a gente percebe que ele é falso por dois motivos. O primeiro, um boleto idôneo, aqui no final do código de barras, o valor a ser pago
geralmente é o mesmo valor. Essa é a primeira precaução que nós devemos ter. Os últimos dígitos se referem aos valores a serem pagos. E o código de barras, ao ser lido para o pagamento, tem que ser o mesmo código de barra da empresa que emitiu. Vou fazer aqui agora a leitura do código de barras. Então, ao posicionarmos o leitor do código de barras do nosso banco, do nosso aplicativo de banco, ele faz a leitura do código de barras. A leitura do código de barras é a mesma que aparece ali no boleto, mas vejam, quando a gente continua para o pagamento, e nós devemos tomar esse cuidado, porque aparece lá o verdadeiro emissor, o verdadeiro CNPJ e o verdadeiro beneficiário. Ou seja, esse nome que aparece aqui não é o nome que aparece no emissor. O emissor foi o nosso escritório de advocacia. E o banco não é o banco que aparece aqui. Então, esses cuidados, a pessoa que baixa o boleto na internet deve ter. Neste segundo exemplo, podemos observar algumas outras situações. A primeira, apesar do criminoso ter criado um nome de banco que poderia ser um banco verdadeiro, devemos sempre observar o código da instituição bancária, que é o que aparece na realidade no boleto. Outra informação também importante é o valor a ser pago. Às vezes o criminoso ele pode criar um valor fictício, mas o valor real ele está aqui figurado no código de barras. Vejam, o criminoso coloca um valor de R$ 222, quando na realidade o valor a gente verifica na hora do pagamento. Vamos fazer, por exemplo, a leitura do QR Code para pagamento. Ao se fazer a leitura do QR Code, nós observamos que o valor do pagamento é, na realidade, R$ 2.222 e não os 222. A instituição que realmente criou o boleto é o nosso escritório. Esse é o nome do nosso escritório. E não o que aparece aqui com esse CNPJ fraudado. Então, essas informações são importantes para que você não caia em fraude. Se você gostou do nosso vídeo, curta ele e compartilhe com os amigos.